Essência eu não sei, né? Se vocês mandaram uma mensagem, eu só consigo ver esse tipo pelo celular, quando eu estou apresentando, né? Então, na aula passada a gente estava falando sobre manipulação simbólica, né? Aí nós começamos a discutir símbolos, falamos funções anônimas, funções simbólicas, matrizes simbólicas. Nem só uma curiosidade, né? Eu não cheguei a mostrar como é que faz aquele cálculo gigantesco, né? Esse 2 a 97 aqui, né? Se eu quisesse calcular de forma simbólica, como é que eu faria, né? Não sei se já ficou claro isso para algum de vocês, mas você poderia fazer... Deixa eu dar carregada aqui o pacote simbólico logo, né? Cadê o meu ar? Você pode fazer assim, ó. Certo? Que aí ele vai fazer a execução de 2 elevado a 97, né? Agora um pouquinho. Tem que tirar aqui o ponto de vírgula, senão ele não exibe, tá? Mas isso aqui, ó, ele faz qualquer cálculo, tá? Aqui, você pode fazer qualquer equação aqui numérica, que aí ele vai fazer o cálculo de forma simbólica, e há uma variável simbólica, né? E resulta nesse valor, né? Que eu estava fazendo antes, né? 2,97, quando você usa um tipo normal do computador, né? Ele estoura, aí ele salva o maior número que ele consegue salvar com 64 bits, né? Tá? Que é esse aqui, no caso inteiro, é 2 elevado a 63 menos 1, né? E aí a gente pode até fazer isso também de forma simbólica. Seria assim, né? 2 elevado a 63 menos 1. É esse troço aqui, né? Que ele achou. Tá? Então, eu tentei executar 2,97, mas não dá nem double, nem 64. Ele salva o maior número que ele conseguiu, que é 2 elevado a 63 menos 1. Se eu quiser calcular 2,97, como é que eu faço no Octave? É assim, tá? Coloca em texto e manda fazer o cálculo simbólico, que aí ele te dá um número, né? Pode ser gigantesco, tá? O número pode ser qualquer coisa que você quiser, tá? 2 elevado a 970. Ele calcula, tá? Qualquer número que você quiser, é assim que você faz. Explicitamente, né? Qual cálculo você quer. E aí nós vimos até limites, derivadas, né? Aí ia falar das parciais, né? Quando a gente para a gente fazer cálculo parcial, como é que a gente faz, né? A gente primeiro declara uma função sims, fxy. Quando a gente faz desse jeito, tá? A diferença, não sei se eu já falei disso, mas se não falar, vou reforçar agora. Quando você cria uma função desse jeito aqui, usando sims, fxy, você está fazendo o quê? Deixa eu dar um clear all aqui antes, para não mostrar outras variáveis. Limpa tudo para a gente. Certo? Ó. Cria o x e o y como sim, né? Tipo simbólico, né? Mas o tipo de f, né? Que é uma função simbólica que recebe outros duas simbólicos, ela é do tipo simfan. Certo? Ainda é simbólico, tá? Mas é simfan aqui, né? Porque ele é um símbolo que recebe outros símbolos, né? Mas o x e y, ele já cria duas simbólicos e cria o simfan, né? Se fosse criar isso na mão, dava mais trabalho, né? Mas o sim já te faz isso tudo de uma vez só, né? Fazendo desse jeito. Muito bem. Você criou uma variável simfan, dois tipos sim, que é uma função, né? A função, na verdade, é simfan. Aí você pode agora simplesmente fazer a atribuição, né, desses tipos simbólicos para ser sqrt de x mais y elevado a 4, né? Aí, corretamente, seria até fazer assim, né? Tá mais corretinho. Né? Atribuo fx igual a, né? Raiz de x mais y igual a 4, ó. Não perde o tipo, tá? Ele já aproveita as variáveis que a gente criou. É por isso que essa atribuição funciona, tá? Fazer isso aqui só funciona com tipos simbólicos, tá? Desse jeito. Só se você estiver usando tipos simbólicos que isso aqui funciona. Função anônima, isso aqui
teria que ter uma arroba, né? Aí teria x, y, né? Lembrando? Isso aqui de forma anônima, né? Seria assim, né? A mesma equação, né? A mesma função, perdão. Mas ele não estaria usando tipos simbólicos, né? Se fizer assim. Tá? Isso aqui é a função anônima. Para vocês verem a diferença, né? É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Isso aqui é estou criando uma função anônima e estou salvando em f, né? E aqui não. Eu estou criando uma função simbólica e estou salvando no tipo simfan. Certo? Aí, como é um tipo simfan, ele sabe, né? O que você tá atribuindo, é como se você estivesse, na verdade, declarando quem é essa função, né? Isso aqui não é igualdade, né? Lembrando, isso aqui é o símbolo de atribuição. E essa atribuição usada dessa maneira só funciona quando você estiver usando tipos simbólicos, né? Função anônima já é diferente, né? Você faz desse jeito. Enfim, eu criei a função simbólica. Eu posso aplicar para fazer a parcial. Ó. Eu uso o diff, só que eu dou diff x e digo quem é a variável que eu vou fazer, né? Eu quero fazer na direção x, né? Então eu faço diff x, diff f em x, e aí ele calcula para mim, né? 1 sobre raiz de 2, 2 vezes raiz de x, tá? A derivada disso daqui, né? Como isso aqui é uma constante, isso aqui vai dar zero, né? Fazendo a parcial. E ele faz só a derivada para mim de raiz de x, que é 1 sobre 2 vezes raiz de x. Se eu aplicar a mesma coisa agora, diff, né? Que diff é o que faz a derivada, né? Só no modo simbólico, que diz que se comporta dessa maneira. Aí eu passo a função f e quero fazer agora a derivada em y, né? Aí como eu quero fazer a derivada em y, aí dessa vez, isso daqui, raiz de x vai ser zero, né? Que é uma constante, só estou fazendo a derivada parcial em y. Aí a derivada vai ser o quê? 3 vezes y elevado a y, né? Ou 4 vezes y elevado ao cubo, né? Tá? Calculou só a derivada em y. A gente tem a derivada a parcial em x e a parcial em y. Com isso, já que a gente tem as parciais, a gente pode calcular o jacobiano, né? O jacobiano é aquele que tem uma função, né? Calcula as derivadas parciais de uma função que vai de Rn até Rm, né? Aqui Rm pode ser um vetor, mas também pode ser um escalar, né? Também. Necessariamente a função recebe n parâmetros, né? E retorna m parâmetros quais recebe n variáveis e retorna m variáveis, né? Certo? Isso dá uma matriz que é chamada jacobiano das derivadas parciais, né? Para cada uma das dimensões, né? Você pode fazer a derivada em x1, né? A primeira coluna acho que é a derivada em x1, depois a derivada em x2, derivada em x3, até a derivada em xn. Para cada uma as linhas são as derivadas, os valores de saída, né? F1, F2, F3, Fn. Né? Ou seja, as colunas são as variáveis de entrada, né? As derivadas nas variáveis de entrada, né? E as colunas e as linhas, as colunas são as derivadas na variável de entrada e as linhas são as variáveis de saída, né? As funções de saída. Isso é chamado de jacobiano. E tem um jeito de você fazer isso simples, né? Usando sims. Você pode só fazer, né? Eu faço uma atribuição para f, né? E aí eu escrevo jacobiano de f, né? Eu acho que nesse caso aqui o f ele é uma simbólica ou ele é uma... Estou na dúvida aqui. Já existe esse comando, tá? Jacobiano. Ele só funciona com tipos simbólicos, tá? Essa de 10 ruas aqui, depois... Né? Desde que ele criou o f virou simbólico, né? Porque só está salvando quem é essa equação, né? Não estou usando como função mais. Estou salvando essa equação aqui numa variável simbólica f, que é diferente de fxy, que é o simfan, né? E aí eu aplico o jacobiano em cima disso, né? Ele já sabe quem são as duas variáveis, nem precisa dizer quem é as duas variáveis, identifica e calcula para a gente, tá?
Essa aqui é a matriz resultante, né? 1/2. Aí, se você quiser, você pode também usar print, né? Para tentar melhorar a apresentação da matriz. Aqui eu só fiz vários exemplos, né? Usando só o H. Tem aqui ABC, são vários exemplos, né? Da mesma coisa, só para a gente ver com várias variáveis, né? Aqui quando tem duas saídas, né? Que aqui nesse caso aqui, foi por isso, né, que eu mostrei. E nesse caso aqui só tem uma saída, né? Só é o Z, né, de saída. Então só tem uma linha, né, na nossa matriz jacobiana, né? Porque eu falei que cada linha é um valor de saída, né? Então você fazendo só desse jeito aqui, eu só tenho um valor de saída que seria a variável Z, né, de repente. Aí aqui é a mesma coisa, só que como tem duas variáveis de entrada e uma de saída, cria uma matriz 1/2, né? As variáveis de entrada são as comuns. Aqui, como eu tenho três variáveis de entrada e já tenho dois valores de saída, não é? Ó, aqui eu passei uma matriz, foi por isso que eu estava mostrando. Agora eu lembrei porque eu estou fazendo esse exemplo. E aqui eu tenho duas variáveis de saída, ó, duas equações possíveis, com duas variáveis de saída, usando o ABC. Aí tá, a primeira linha é 2 vezes A mais 3C, né? Aí separa com ponto e vírgula, tem a outra equação, que é a segunda variável de saída, 3 vezes B ao quadrado menos cosseno de A, certo? Mando calcular o jacobiano, ele me dá, né? Duas linhas, porque são as duas variáveis de saída, com as três variáveis de entrada, né? Já retornou a matriz, que é 203, seno de A 6 vezes B, né? Que a gente pode ver aqui justamente as parciais, né? A parcial em A, né? É 2 vezes A, no caso aqui da primeira linha, né? Criar a variável, então dá 2, né? Aí A vai ficar para 0, então desaparece. Aí a derivada em B, né? Não tem equação B aqui, né? Então fica 0, né? Aí a derivada em C é 3, né? E na segunda linha, a primeira derivada em A não existe. Existe, né? Não existe cosseno de A, que é a derivada de cosseno de A é menos seno, né? Vai dar seno de A. A derivada em B vai ser 6B, né? E a derivada em C, como não existe C na segunda equação, é 0, né? Eu montou a matriz jacobiana aqui com as derivadas parciais, né? Eu ainda faço mais um exemplo. Ah, não, só faço 2 exemplos, né? Não, fiz 3 exemplos. Fiz 3 exemplos. Aqui só tem uma variável. Aí o segundo também tem uma variável, né? Só que está usando regra da cadeia, né? Dependendo do primeiro ou segundo, né? O y, o x vai para fora. A gente já tinha discutido isso na aula passada. E aí tem o Hessiano. O Hessiano, ele calcula a matriz parciais da segunda derivada, tá? Sendo que aí você pode fazer, quando você vai aplicar a segunda derivada, né? Sendo que aí, infelizmente, o Hessiano ele só pega matrizes univaloradas, né? Como saída não é em M, né? Até dá para fazer, certo? O Hessiano em várias dimensões para funções que retornam vetores. Só que aí você vai ter que implementar, né? No caso, como não existe operador que eu conheço, pelo menos você teria que fazer o quê? Criar uma função para poder implementar o Hessiano em multidimensões, né? Que é o que a gente pode fazer quando a gente vê aquelas questões avançadas, né? De funções que a gente vai ver depois da parte de simbólica, né? A gente pode fazer uma função do octavo que calcula o Hessiano em várias dimensões. Mas o Hessiano, por default, ele só calcula para uma saída, né? Não calcula para funções vetoriais, né? Porque o que você calcula? Quando você calcula a segunda derivada, você pode aplicar a derivada 2 vezes em cima da mesma dimensão, né? A dificuldade é essa. Eu posso explicar, se eu tenho 2 dimensões, né? X e Y, né? Eu posso aplicar a segunda derivada em X e em X, posso aplicar em Y e em Y, mas eu também posso aplicar em X, a primeira derivada em X e a segunda derivada em Y, ou então eu posso aplicar a primeira derivada em Y e a segunda derivada em X, né? Ou seja, fica x, x, y, y, x, y, y, né? Por isso que forma uma matriz também, né?
apesar de eu não estar usando saída, não ser uma função vetorial, vai criar essa matriz por causa disso, tá? Qual é a ordem de aplicações de derivada que eu estou fazendo. E aí você chega nessa matriz aqui, que é o Hessiano, né? É chamado de Hessiano, essa matriz das segundas derivadas. Aí você vê aqui, ó. Lembra aqui no caso da primeira linha, ó, x1, x1. Quer dizer que eu apliquei duas vezes a derivada em x1. Mas aqui, a segunda derivada eu calculei como? Aplicando primeiro em xn, né? E depois aplicando a derivada de novo em x1. E aí lá na última linha tem o contrário, né? Ó. É como se fosse uma não é simétrica, né? Mas é uma matriz. Tem um nomezinho para isso, não estou lembrando agora. Eu estou aplicando agora em x1 derivada e depois xn, né? O inverso, né? Esses valores aqui são parecidos, mas não necessariamente são iguais, né? Certo? O resultado não vai ser igual. Então, a gente cria essa matriz de Hessianos e o Octave permite, felizmente, já tem um comando para a gente fazer isso, mas ele funciona só para simbólicos também, tá? Acho que ele não existe para números quaisquer. Você teria que calcular na mão, né? A gente vai ver como é que faz isso, tá? Cria uma função de derivada para tipos não simbólicos. A gente ainda vai ver isso. Que é usar em funções do tipo ODE, né? ODE 4, que você quer fazer para fazer cálculo de métodos numéricos, né? Mas isso é depois. Então aqui é Hessiano de f, né? Que é aquela função que eu já criei anteriormente. Eu não sei quem é f. F, essa é a nossa função aqui, né? Seno de x, mas seno de y ao quadrado, né? Que dá seno de y x ao quadrado, menos duas vezes de... Como é mais, né? Vai dar menos em todo mundo, né? Como eu estou colocando esse menos na frente, então vai ser menos de x ao quadrado, menos duas vezes seno de x, seno de y, menos seno de y ao quadrado, né? Eu estou calculando aqui o Hessiano dela, né? Aí ela vai calcular, né? Como só tem x e y, vai ser uma matriz 4, 2 por 2, né? Certo? Sendo que aqui ele faz aplicando a derivada duas vezes em x, aqui é duas vezes em y, né? Sendo que, olha o que aconteceu, né? Aquela história que eu já falei para vocês, né? Ó, ele deforma, né? Ó, que só tem 70 colunas, que seria uma matriz muito grande, ele faz essa quebra de linha, tá? A primeira linha está correta, né? Mas a segunda linha, na hora de exibir, isso aqui é a derivada em x, depois em y, e aqui é a derivada em y, depois em x, que nesse caso aqui deu igual, né? Que as duas funções são iguais em x e y. Mas, cadê? Tem o nome disso? Não tô lembrando agora o nome disso. Enfim. Mas aí, como não coube na mesma linha, ele fez essa quebra, né? Eu até coloquei para exibir em Unicode, porque eu acho que ASCII ficava muito feio, né? ASCII não melhora, ASCII não ajuda. Até tentei colocar Unicode, mas ainda assim não ficou legal, né? E aí o que você pode fazer? A gente pode fazer existe uma coisa que é o... Não sei se dá para controlar aqui. Acho que até dá, né? Copy. Colocar talvez no Notepad. Não adianta, né? Ó. Ainda assim, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V ali direto, se você tentar fazer no Octave, acho que o Octave nem deixa de fazer isso. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é o que eu faço, professor. Se eu quero exibir, tem um caso desse jeito que está deformado, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Existe uma função chamada, existe o clipboard do Windows, né? Que é uma região de memória que você consegue acessar quando você faz o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? No próximo assunto, depois de manear os simbólicos, eu vou mostrar como é que você faz isso. E aí você pode copiar o resultado da função do Octave para o clipboard, tá? Que aí você pode colar a função, de repente, para exibir no Word, no seu e-mail, de forma mais bonitinha, né? Para que não tenha essa quebra de linha. Mas aqui, por exemplo, no RestGH já deu, né? Ficou legalzinho, bonitinho. Que é aquela outra função que a gente criou aqui. Quem é o H? É o seno de x vezes y, né?
né? Já calculou aqui para derivado de derivado de x duas vezes, né? Derivado de y depois de x e y é x, né? É porque a função seno de x, certo, né? Eu confio no... Eu confio que ele tá certo, né? Ah, sim, tá certo, é porque, né? Só que ele aplicou derivado em y, né? Primeiro. Ele aplicou primeiro em y, que aí o y vai para fora, derivado de seno é cosseno, depois derivado de cosseno volta para seno, só que aí tem o menos, né, ali. E aí quando vai o y uma vez, vai ser outra vez, né? Aparentemente está certo. Aí tem os operadores diferenciais, né? Você pode fazer, né, também aqui, ó, seno de x, sin e f de x, y, z. Sendo que aí, qual a vantagem de você fazer tem uma operação chamada divergence, né? É um dos operadores de diferenciais, é chamado divergência. Porque nesses casos de você está usando hessiano ou jacobiano, né? Em geral, o que você quer obter um valor, né? Você vai obter um vetor, e é bom você poder plotar, né? Isso de alguma maneira. E aí o que eu faço aqui? Eu estou mostrando primeiro como é que você faz, né? Para você plotar um campo vetorial no Octave, tem como fazer isso, tá? O operador de divergência, o que é? Ele é um operador, você vê na internet desse jeito, tá? Um delta, é um nabla, né? Um pontinho, quer dizer o quê? Que você tem que aplicar a primeira derivada e depois fazer o produto escalar. É o produto escalar da primeira derivada, tá? É o produto escalar da primeira derivada. Quer dizer o quê? Você calcula a primeira derivada e depois soma todo mundo, certo? É um pouquinho, isso aqui é um abuso de notação, tá? É como se eu estivesse pegando a derivada, multiplicar, aplicando na função e somando, né? É um abuso, alguns consideram um abuso de notação, mas é comum você achar isso, tá? Na internet, que é a divergência da função. É desse jeito que você calcula. É o somatório da primeira derivada. Isso. E ele diz um número positivo ou negativo que diz se os vetores, né, resultantes da função, derivada ou segunda derivada, se eles estão saindo da função ou se estão se concentrando na função. Se fosse um ralo de água, né? Se fosse uma pia, essa aí seria a diferença se você está saindo água, é um ponto que está entrando água no ambiente, ou é um ponto que está saindo água, se é o ralo, né? Se é a torneira ou se é o ralo. Isso é a divergência que diz, né? Um número que diz como é que os vetores estão se comportando. E aí um jeito de você calcular esse campo, um campo vetorial, né? É você usar lá aquele nosso conhecido mesh grid, né? Que é gera um campo de vetores. Eu gero que a variável x vai variar de menos 8 a 8 com passo de 2. O y vai variar de menos 8 a 8 com passo de 2, né? Aí eu criei aqui uma função qualquer, né? Para gerar um valor em x e um outro valor em y, tá? Que vai ser a minha função do campo vetorial, né? E aí eu uso essa função quiver, tá? Quiver, infelizmente, não tem nenhum similar com o português, né? Mas quiver é aljava, tá? A tradução pra gente, em português, que é aquele lugar que é atirar que flecha, né? Onde o cupido guarda as flechas dele, né? Ou então onde o arqueiro, ele, acho que é o William Tell, um arqueiro, né? Ele guarda as flechas dele, isso é chamado de aljava, tá? Então, quiver, ele serve justamente para desenhar campos vetoriais. Então, eu dou aqui quem são as coordenadas x e y do meu vetor e quais são os valores para o meu vetor, né? Pode ser tanto para o meu vetor, pode ser... Acho que quiver funciona para vetor, né? Mas acho que tem também como... Eu vou mostrar ali como é que faz para desenhar também valores univariados, tá? Mas aí o quiver, você coloca x e y, diz quem é o coordenada x do seu vetor e quem é a coordenada y do seu vetor, né? E aí ele vai desenhar para você o gráfico vetorial, né? Como é que os vetores, isso no caso aqui poderia ser a primeira derivada de uma função, né?
como é que ela for a segunda derivada, seja lá quem for, para você ver como é que uma função está se comportando, né? Isso daqui é uma das coisas que eu gosto também do Octave, que isso aqui não é o tipo de gráfico que é fácil de fazer, tá? E nem todo plotador tem. Não sei se o Matplotlib tem isso, depois eu vou dar uma olhada. É o plotador do Python, né? Mas no Octave tem. Esse aqui é a Quiver, que vem lá do MATLAB, que aí ele desenha para você o campo vetorial para a gente ver o que está acontecendo na função, né? No caso aqui é uma função que recebe x e y e retorna, né? Um vetor. Uma função vetorial, né? Certo? Você vê como ela é igual, né? São as retinhas tudo apontando na mesma direção, né? Mas que acontece que tem uma região que os vetores são maiores, né? Tem uma força maior, e outra que eles são menores, né? Depende dos valores, né? Que estão sendo usados. Bom, aí aqui eu uso divergence, né? Ó, que é aquele, como eu já disse, é um dos operadores, né? Esse operador aqui, que é implementado no tipo simbólico, existe, né? No mesmo jeito que existe jacobiano e hessiano, existe o divergence, que aí infelizmente aparece com português, né? Divergência, né? Divergência em inglês. Então, você pode aplicar divergence, né? Em cima daquela função que a gente acabou de criar, né? Então, essa aqui está usando como se fosse a função mesmo. Aí ele vai calcular a primeira derivada, somar num valor só, né? Que é em D. É o que eu faço. Eu desenho lá o quiver e existe essa função aqui, contorno, tá? Como é univariado, né? Seria para desenhar isolinhas, né? Eu vou desenhar isolinhas a partir dos valores que eu calculei com divergência em cima do meu mapa vetorial, né? Certo? Isso aqui é outra comando de plotagem para vocês aprenderem, né? O quiver desenha os vetores, contour, quando for univariado, né? Você pode fazer desse jeito, né? Que aí é o único caso, né? Porque se for 2D, 3D, você pode só colocar a outra dimensão como zero. Mas se fosse só tiver duas dimensões, não, porque senão vai ficar só um número, ele vai desenhar nada, né? O vetor vai ser um talvez. Aí você tem que usar contour nesse caso, né? Para você poder desenhar as isolinhas, né? Ou isosuperfícies, né? Também. Você usa essa função contour. Vocês têm a contour 2, deve ter, né? A contour 3, provavelmente. A contour 2, ele vai pegar na posição x e y, vai desenhar isolinhas, né? E imprimir os valores calculados a partir do divergence, né? D. Aí, aplicando isso, né? A gente tem aquele mesmo campo vetorial agora, né? Só que aí ele está colocando quem é os valores das isolinhas, né? Ó, essa isolinha aqui, por exemplo, é menos 2,5455, né? Nessa isolinha aqui, a divergência é menos 7, né? Nessa daqui é menos 12. Né? E assim vai, né? A divergência está aumentando, né? Parece que está ficando mais forte. Que é 22, né? Ele estava em grande, diminuiu. Aqui estava saindo, né? Estava saindo. Você lembra aquela história, né? Que eu falei, ó? Positivo é da onde está saindo a água, né? E aqui parece que tem um ralo aqui nessa direção, né? Que é para onde a água está indo, está ficando cada vez mais negativo, né? Certo? Onde a água está se acumulando, né? Provavelmente. Então vai de uma região positiva, né? E a gente diz, uma região positiva vai para uma região negativa, né? É para isso que o operador serve, né? Divergência. E aqui são as isolinhas que a gente traçou com aquele contorno, né? Como eu tracei dois gráficos em cima de um outro, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando você quer desenhar duas funções uma em cima da outra, você tem que usar esse hold on, tá? Hold on do inglês quer dizer segure-se, né? Hold on, segure-se, né? Quer dizer para você se segurar. Infelizmente não tem nenhum, não parece nada com português, né? Contorno até parece, né? Contorno, né? Contorno, contour, parece. Agora, quiver é aljava, não tem nada a ver. Hold on, que é segure o gráfico, não perda ele, tá? Manter ele na memória. E aí você usa contour, que é uma outra função, de podia ser plot 2, podia ser plot 3, podia ser qualquer função de desenhar gráficos, tá? Quando você usa o hold on, depois de desenhar um gráfico, você está dizendo, ó, mantenha o gráfico anterior que eu vou desenhar por cima dele, tá?
tem que dizer isso explicitamente, senão ele não faz, tá? Senão ele apaga o desenho e desenha só as linhas de contorno, tá? Sem usar Hold On. Eu acho que aqui... Será que eu já executei? Se eu não executar, vai dar erro agora. Eu acho que não vai dar certo, né? Tem que primeiro executar esse. Depois executar esse. Ah, deu certo. Tá vendo? Ele só desenhou as linhas só. Se não colocar o Hold On, ele vai desenhar só o contorno sem o Quiver, né? Então, colocando Hold On. Né? Aqui desenhou só o contorno sem o Quiver, porque eu não coloquei Hold On. Colocando Hold On. Aí desenha os dois gráficos um por cima do outro, né? Que é aquele gráfico anterior, gerado pelo Quiver. E agora o gráfico gerado pelo contorno em cima da outra, né? Isso é bom vocês saberem esses gráficos, porque isso permite que você obter uma noção melhor do que acontecendo em função de dimensões maiores, né? Dimensão pequena não, né? Se você for uma dimensão unidimensional é fácil, né? É só dar plot. Ou então, se for uma função só de 3D, mais univariados, a gente só pode dar plot 3, né? Mas se você tiver querer observar o que está acontecendo com a primeira derivada, com a segunda derivada, ou então você está usando dimensões maiores, né? Uma função que retorna 5 variáveis ou coisa desse tipo, aí você vai querer desenhar os vetores, né? De alguma maneira, nem que seja por projeção, mas você vai querer desenhar isso para poder ter uma noção do que está acontecendo na função, né? Aí você vai usar essas funções de Quiver, né? De Quiver, Contour. Certo? Aí o gradiente, isso aqui é um outro operador, né? O gradiente ele é uma função, de vai de Rn a R, tá? Ele é um caso especial em outras palavras, ele é um caso especial do jacobiano, tá? Porque o jacobiano ele calcula para qualquer, é uma função vetorial, né? Para qualquer quantidade de parâmetros de saída. O gradiente não. Ele assume que existe só uma, né? É só um valor e ele calcula a primeira linha do jacobiano, né? Na verdade, quando você estivesse calculando, ele calcula a primeira linha do jacobiano. E existe, estou falando que existe esse operador, que é chamado de gradiente, felizmente é parecido com o português, né? E aí você aplica gradiente em f, e ele calcula, né, a primeira derivada, ó, tá? Aqui é porque eu não declarei quem é a função, né? Eu só dei lá os... Aí, se algum dia vocês estiverem com dúvida, né, sobre quem é a fórmula, qual é a fórmula do gráfico de gradiente, qual é a fórmula do jacobiano, você pode fazer isso que eu acabei de fazer, tá? Ó, só sim, f de x ou f de xy, aí aplicar o jacobiano no octave, né? E ele já vai te dar a definição para você, ó. Gradiente f, ele me retornou o gradiente, ó. Né? De forma simbólica, né? Sem calcular. Já que eu não disse quem era a função f de x, y, z, né? Ele fez de forma simbólica para a gente, tá? Dá para fazer isso com todos os operadores que eu mostrei até agora, tá? Para você ver o que se você estiver na dúvida, né? Se você não acreditar no que eu escrevi aqui, você pode experimentar fazer isso com todos os operadores. Com o hessiano, com o jacobiano, com o... Qual foi, cara, que a gente acabou de fazer agora aqui? A divergência, né? Que é o divergence. Tá? Estou mostrando só os mais comuns. Esse aqui é o gradiente. Aí o que eu faço agora, eu crio uma equação de novo, né? Para a gente poder calcular o gradiente. Aqui agora explicitamente, né, em x e y, aquela nossa função de menos seno de x mais seno de y ao quadrado, tá? H seno e H é seno. Eu estou passando duas funções aqui, tá? Na verdade, uma que é seno de x vezes y, que é o H, e o f, né? Mas aqui no caso eu estou calculando o gradiente de f, que é essa primeira função. Ele calcula para mim, agora explicitamente, né? Não mais só da forma simbólica, agora ele calcula explicitamente para mim quem é esse derivado, que deve ser aquela mesma linha, né? Ou a mesma coluna, né? Na verdade. É porque o default, a saída é do... Não vou voltar não, porque senão vou acabar me perdendo. Tá todo perdendo aqui. E eu não tenho um ponteiro para exatamente aquela posição aqui do lado. Mas, enfim. Você lembra que a saída padrão do Octave, que eu já falei para vocês, é em colunas, né? Então ele saiu no formato de coluna.
Mas ele calculou o gradiente, né? Em x e y. Só passar, né, as duas variáveis. Não sei se nem precisa passar, né? Precisa passar as duas variáveis. Mas como vocês viram, né, em parcial, você diz quem são as variáveis que ele tem que calcular. Não sei se precisa aqui. Eu nem precisava, né, passar quem são as variáveis e já calculo. Só passar o gradiente f. Mas quando precisar, em alguns momentos, né, você passa aqui, ou no caso, no formato de uma matriz, um vetor unidimensional, você calcula, né, ele calcular, que ele calcula só em x, né, no caso aqui, o gradiente só em x, mas não tem graça, né? Gradiente em f, ele calcula nos dois, né? Aqui eu fiz um mesh grid de novo, para a gente poder ver o gradiente, né? O gradiente é um campo vetorial, né? Lembra, né? O gradiente é um vetor, que é a saída do jacobiano, né? E aí eu fiz aqui como é que faz isso, eu gero lá um mesh grid, uso essa função subs, tá? Em cima de G1 e G2, G, estou usando aquela outra função agora, eu estou usando já o gradiente, né? Estou usando o resultado do gradiente, que é G, né? Então, G1 e G2 é o quiver dos dois vetores, né? O gradiente é uma função univalorada, né? Mas desse jeito aqui, ele já aplicou para mim nas duas, como se fosse ele tivesse feito para mim uma espécie de jacobiano, né? Parece. Mas ele calculou para mim o vetor, e aí a gente pode plotar, né? Usando aquele comando quiver, né? Eu calculei o gradiente em x, y. Depois, eu estou exibindo ele com, acessando aqui, usando esses subs, eu estou acessando, né? Os valores de para G1 e para G2, a primeira e a segunda coordenada do vetor, tá? Lá no mesh grid, usando o mesh grid, já que eu gerei de menos 1 a 1, eu gerei x, y, y, esse aqui é aplicado em cima para pegar os valores correspondentes no gradiente, né? Onde é que esse campo vetorial vai ser posicionado? E aí eu uso o quiver para fazer aquele nosso plot, né? Dos vetoriaizinhos. Ele plota para mim o campo vetorial do gradiente, né? Da função, tá? Né? Porque o gradiente é um vetor, né? O gradiente é um vetor. Ele não retorna só uma dimensão, né? Depende de você estar em uma dimensão, se fosse só uma variável, né? Enfim, e o último operador que a gente conhece, que a gente vai aprender aqui é o Laplaciano, né? Calcular a divergência do gradiente, né? Já viu o gradiente, já viu a divergência, e existe o Laplaciano, que é a divergência do gradiente. Aí você pode ver ele desse jeito na internet, né? Pode ver ele também assim ou assim, tá? Foi a primeira vez que eu li isso, eu entrei em pânico. Eu espero que vocês não entrem mais em pânico, se vocês nunca viram isso, tá? É um operador diferencial, que ele está trabalhando com derivadas, só que você está fazendo a divergência, tá? Da primeira derivada. É como se a gente estivesse pegando, ou seja, como tem dois nablas, a gente está pegando a segunda derivada, né? Mas esse pontinho aqui, que é o produto escalar, ele está fazendo o somatório da diagonal do Hessiano, tá? Não tem o Hessiano que a gente já viu isso, foi por isso que eu mostrei ele também. Ele está pegando a diagonal do Hessiano e está fazendo um 3, está somando ali onde você aplica duas vezes a variável na mesma dimensão, certo? É isso que a gente está fazendo, ó. Certo? Então, x1, x1, né? Ó. x2, x2, x3, x3, xn, xn, a segunda derivada, tá? E está somando todo mundo. Isso daqui é o que é chamado de Laplaciano, tá? Se você nunca ouviu falar, agora você já sabe, que é o somatório da diagonal do Hessiano, certo? Aí eu posso lá pegar para mim, só usar, né? Chamar a função Laplacian f, que ele vai calcular para mim corretamente o octave, né? Confie nele.
ele vai calcular o somatório do Hessiano, que é aquela função que é só x e y, né? Então, a matriz 2 por 2 tem dois fatores, né? Tá? Ou posso fazer Laplaciano de H, que é aquela outra função que eu também criei, né? E ele também vai calcular para mim corretamente, né? O somatório da segunda derivada, né? Dos elementos que estão na diagonal. Tá? Então, com isso, a gente acaba com operadores diferenciais. Eu acho que já deu para entender, né? A ideia é você usar a função diff, e aí, vírgula, o parâmetro que você quer que seja executada a derivada, né, para fazer a parcial. Ou você pode usar os comandos, né? Jacobian, Hessian, Divergence, Laplacian, ou Gradient, né? Para calcular esses operadores. Tem outros operadores, tá? Como eu disse no Octave, não tem só esse, vocês podem procurar depois, tá? Tem o curl, por exemplo, também, aí é o produto vetorial, né? Para a gente saber quem é o eixo de rotação, se eu não me engano, no campo de vetores. Enfim, tem outros operadores implementados no Octave, vocês podem ir atrás, dependendo da sua necessidade e vontade, mas não muda, é um modo de aplicação mesmo, tá? Você cria aquela função simbólica, que a gente já viu como é que cria, e chama a função, o nome do operador em cima da função, né? O máximo que você vai passar, a dificuldade que tem aí, na verdade, é só se você não quiser que aplique em todas as variáveis, né? Aí você tem que colocar a vírgula e dizer quem são as variáveis que você quer que aplique, né? E na hora de desenhar isso, você vai usar o quiver, ou vai usar a função quiver, ou vai usar a função contour, né? Que é o que eu mostrei aqui para vocês. Certo? A quiver, que é a função aljava, né? Ou a contour para desenhar as isolinhas ou as linhas de contorno, né? Eu acho que também tem contour 3, tá? Se eu não me engane, a gente pode até ver aqui. Contour. Pode completar, não tá funcionando, né? Estou escrevendo errado. Não, tem o contour 3 também, né? Para você desenhar isosuperfícies, né? Se você quiser, tá? Tem outras funções de contour aqui. Vocês podem depois vasculhar, né? E a quiver. Também tem, ó, o quiver 3, tá? Então tem para você poder ver em 3D, né? Os vetores, tá? Então o quiver mas aí é o padrão também, né? Certo? 2D é quiver, é plot, ou é quiver, ou é contour. Aí 3D é quiver 3, plot 3, ou contour 3, né? É só decorar que tem o 3, né? No final. Tá? Mesma coisa para plot, né? Ó. Tá? Tem o plot 3. Aí tem o contour 3, né? Tá? E a integral, como é que faz, né? Integral é mais simples ainda, né? Derivada. Pode você passar quer dizer que é a variável, no caso aqui, sinst, ou se quiser passar a função também pode. E aí você usa o operador int, tá? Int, só tome cuidado aqui, porque isso aqui foi para mim foi uma... Para mim causou confusão, né? Porque existe o tipo inteiro, né? Que eu já mostrei para vocês nessa aula. Hoje eu já mostrei, né? Que é aquele int 64, né? Que aí você está calculando um tipo inteiro de 64 bits. Mas quando você coloca que é o int ou int 64, é o tipo, mas aí tem um número, né? Depois, não quer dizer que você está calculando a integral de 64 bits, ou a integral de 32 bits, ou a integral de 16 bits, não, tá? Se você falar só int 16, aí você está convertendo aquele número para inteiro. Mas se você usar só int, eu não sei porque eles não escreveram integral, né? Mas se você colocar só int, nesse caso aqui, você vai ficar aplicando a função integral, tá? A int de t elevado ao quadrado, né? Ele calcula para a gente que é o cubo, né? Dividido por 3 corretamente, né? Soma mais um no expoente, divide por 3 pelo expoente, né? Soma mais um expoente, divide pelo expoente. Calcula a integral. A única questão aqui é que, infelizmente, o Octave ele não mostra a constante, né? Eu acho que também não testei no MATLAB, mas acho que o MATLAB também não mostra, não. Mas vocês ficam
sobreaviso, né? Que aqui, na verdade, tem uma constante aqui, vocês sabem, né? Mais que eu. Isso aqui era para ter somado com uma constante, porque isso aqui pode ser é uma classe de funções, né? Na verdade. Aí o correto seria isso aqui, né? Seria t ao cubo dividido por 3 mais c, né? Mas ele não aparece por algum motivo. Acho que é porque você teria que criar, né, uma função simbólica. Ele teria que criar uma variável simbólica para você, para ser esse c, né, constante. E aí ele prefere não, ele não faz, né? Ele não cria, não alocar memória desnecessariamente. Mas você pode fazer para qualquer função, tá? Int log de t vezes dividido por t, né? E calcula corretamente, né? Log quadrado de t dividido por 2. De novo aqui, só para dizer que não mostra a constante. E se você quiser fazer uma derivação dupla, uma integração dupla, né? No caso aqui, integral em u e depois integral em v, né? Para fazer uma área, né? Por exemplo, é o que você faz. Você aplica int duas vezes, né? Tá? Sendo que aí você tem, do mesmo jeito que no caso da derivada parcial, você especifica quem é que você quer calcular a integral primeiro, né? No caso aqui, a minha função é declarar inciso v, u vezes v é a minha função que eu estou calculando. Aí eu calculo integral de u vezes v primeiro em u, tá? Aí o resultado, eu já aplico de novo int, tá? E agora eu quero calcular em v, certo? Então, eu estou calculando int, né? Da função uv, primeiro em u e depois em v, né? Fazendo a integração dupla. E aí ele me retorna corretamente, né? U ao quadrado vezes v ao quadrado dividido por 4. Vocês podem fazer isso na mão depois se vocês quiserem. Mas tá correto, tá? É a integral dupla em u e v. Sendo que aí no caso aqui, talvez fique um pouquinho pior, né? Porque como ele não mostra a constante, era para ter um cu vezes v, né? Que não aparece, né? Infelizmente. Mas, enfim. Estou ofício. Ou seja, essa parte constante aqui não aparece, mas ele te retorna, pelo menos a integral, né? Esse aqui, na verdade, pode ser reduzido para uma constante só, né? Que é uma linha. Tá? Integral não tem muito o que dizer, não. Você pode a integral tripla, seria a mesma coisa, né? Int, você vai dizer falando quem são as variáveis que você quer calcular, em cima de quem você quer calcular. Na forma discreta, e os métodos no método, você calcula usando assim, tá? Integral, ó. Tem o operador integral, integral 2, integral 3, mas se não me engano ele não funciona para simbólico, tá? Ele é só para valores discretos do computador, quer dizer, para double, para int você usa integral, mas você não usa para tipo simbólico, você usa o int. E aí plotagem, né? Plotagem de tipos simbólicos, né? Que está faltando. Aí aquela história que eu tinha falado para vocês, né? Você tem o comando easy, né? Easy plot. Aqueles mesmos comandos que a gente aprendeu antes, só que agora você coloca o EZ na frente, tá? Para você poder fazer a plotagem de forma simbólica, né? Então eu crio, por exemplo, aqui uma variável t, primeira coisa de funções paramétricas, né? Como é que plota funções paramétricas? Então eu crio uma variável do tipo simbólica t, diz que x é cosseno de 3 vezes t, y é seno de 2 vezes t, tá? Aí eu mando dar o easyplot em x e y, né? Que são duas equações, né? Só que é a mesma variável. Aí você pode plotar o gráficozinho, né? Dessa função, né? Que é esse resultado aqui, né? Usando o easyplot. A única diferença, você não precisa nem colocar um intervalo, né? Tá vendo? É só passar as duas equações com uma variável única, né? No caso de easyplot, que aí ele já faz, né? Você lembra que plot é gráficos 2D que recebe só uma variável, né? Então aqui é a casa paramétrica, né? Se você quiser duas variáveis, você vai ter que usar easyplot 3, né? A série de Taylor, né? Também existe, tá? Para você calcular a série de Taylor. Tem um comandinho lá. Tem vários comandos, né? Do simbólico, a gente não vou explorar todos eles. Mas esse aqui, comando de Taylor, o que ele faz? Ele faz uma aproximação desse polinômio, dessa função aqui, é elevada a x, tá? Olha, é elevada a x. Eu quero aproximar ela através de um polinômio de 10ª ordem, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, eu uso o Taylor, que é a minha equação. Quero usar aqui polinômio para aproximar
que grau, né, da série de Taylor eu quero usar para aproximar essa equação, elevado a x no caso, e ele vai me tornar o polinômio, né, que é um polinômio de nono grau, né, na verdade, 10º termo, que é esse cara aqui, né, ó, tá? É a aproximação de e elevado a x. Então, aqui a gente pode fazer, acho que dá para usar Polival, P de 10, talvez. Que eu não executei. Não sei se o Polival funciona, não vai deixar, né? Não deixar, porque eu teria que declarar o polinômio, né? Aí eu acho que tem aquele poly to sim, né? Mas acho que não tem sim to poly, tem que ser de sim to poly. Não tem. Eu tenho que converter esse polinômio aqui para poder usar o Polival em double, né? Enfim, mas eu não vou digitar isso aqui na mão, não. Mas se você digita isso aqui na mão, você vai ver que é uma aproximação de e elevado a x, né? Então, aquele que eu acabei de fazer, P10, seria uma aproximação de e elevado a 10, né? Aproximação, né? Que está usando série de Taylor. E aí, como é que a gente faz? Para a gente plotar isso, né? Eu posso usar esse comando aqui, function handle, né? Que aí vai converter isso aqui para uma função do tipo simbólico, né? Vai converter isso para um polinômio, né? Na verdade. Function handle, usando p var x, né? Que dentro que é a variável p, isso aqui converte. E você pode usar o easyplot, né? Easyplot h, z. O easyplot é x, né? Para a gente ver as duas funções, né? Aqui dá um tipo simbólico e de tipo numérico, né? Aqui eu converti para o tipo numérico, se não me engano. Deixa eu dar um RUS. A gente ver o que está acontecendo. O H é um function handle, tá? O H é um function handle, quer dizer que eu converti para funções anônimas, para uma função anônima, tá? É isso que eu estou fazendo aqui em function handle, eu queria ver. Para função anônima, você pode, tá? Usando esse comando aqui, function handle, ele peguei uma variável, uma função simbólica, eu podia ter usado aqui direto, né? Mas eu converti uma função simbólica com uma função anônima usando esse comando aqui, ó, function handle, tá? Eu digo quem é a função simbólica, passo o argumento de variáveis, dizendo quem é a minha variável dentro da minha função simbólica, e ele converte para mim uma função anônima. Então, o easyplot, ele também pode ser usado para desenhar uma função anônima, tá? Não somente uma função simbólica, mas função anônima também é desenhada assim, tá? Também pode desenhar assim, né? Usando o easyplot. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tentei fazer isso e não deu certo, né? Eu tive que declarar antes e aplicar na hora, né? Desse jeito aqui, usando o easyplot, você pode passar diretamente o function handle que ele desenha, né? E aqui eu desenho da original e aproximação por Taylor, né? Aí ele desenhou para mim, né? Aqui a função é elevada a x. E isso aqui é a aproximação por Taylor, usando o décimo nível, né? Taylor faz o quê? Faz a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada, até a décima, né? Eu acho. Ele é uma função de 10º grau, né? Décimo grau não, nono, né? Eu acho que a gente viu, mas enfim. Tá? Isso aqui foi a aproximação gerada por Taylor, e essa aqui é a função original, para a gente poder comparar. Como é que eu coloquei os dois gráficos um do lado do outro, né? Porque eu fiz isso. Porque se fosse desenhar um por cima do outro, ia ficar confuso, né? Porque tem essa parte aqui é coincidente, tá? Essa parte inicial aqui do gráfico é perfeitamente coincidente. Só essa aqui que tem uma divergência. Aí a gente ia ver duas linhas, né? Aí ia ver uma linha só, vermelha, e depois ia ver uma linha verde ou azul saindo fora, né? Para evitar isso, eu usei subplots, tá? É uma outra técnica para vocês poderem desenhar, que é o que eu faço, ó. Subplot 1, 2, tá? 1, 2. Primeiro eu declarei figura, que cria um plot vazio, tá? Aí eu fiz o quê? Subplot 1, 2,
quer dizer que eu vou desenhar duas figuras, né? Na posição, como se fosse uma matriz aqui, tá? É uma matriz 1 sobre uma matriz. É uma matriz? É uma matriz, né? Um vetor de uma linha e duas colunas. E na primeira posição da matriz, eu vou colocar o Taylor, né? Tá? Que é o EasyPlot H, título e não sei o quê. Depois, eu pego agora a mesma matriz, 1/2, na segunda posição dela, né? Eu coloco o EasyPlot EX, tá? Eu fiz só duas, tá? Para vocês. Eu usei subplot para fazer só dois gráficos. Em vez de usar o hold on, né? Eu poderia ter usado o hold on, mas eu ia desenhar um por cima. Vocês podem testar isso, né? Eu vou passar o documento PDF. Vocês podem rodar isso lá no Octave de vocês verem. Se vocês desenharem usando o hold on, vai ficar um por cima do outro, você não vai poder ver, né? Fazendo assim subplot, você também pode fazer via coluna, né? Se eu quisesse fazer em formato de coluna, você poderia fazer aqui, né? 2, 1, tá? Por exemplo. 2, 1, 2, 1, 2, né? Que aí ele vai desenhar agora um gráfico em cima do outro, ó. Né? Para vocês verem, ele pode fazer qualquer coisa. Se eu quisesse 4 gráficos, aí seria uma matriz 2/2, né? Certo? Aqui seria subplot 2, 2, aí você ia passar 1, 2, 3, 4, tá? 2, 2, 1, 2, 2, 2, aí 2, 2, 3, 2, 2, 4, para cada um dos subplots que ele vai colocar numa matriz 2/2, né? Vai colocar os 4 gráficos um do lado do outro, né? Uma linha de dois gráficos, e na segunda linha mais 2 gráficos, né? Se eu usasse 2/2. Eu espero que esteja claro. Se não estiver claro, vocês me perguntam depois. É só usar como é que você faz para usar o subplot. Você escreve figurantes, aí coloca subplot para colocar a posição que você quer fazer o gráfico. Depois faz subplot de novo para o próximo gráfico, né? E aí aqui é comandos normais, né? Que vocês fazem, EasyPlot título. Título é só para colocar o título do gráfico, tá? Estou fazendo aqui. Mas podia ser só subplot, EasyPlot, subplot, EasyPlot. Esse subplot também funciona para plot normal, tá? Não precisa ser o EasyPlot, não. Você pode também usar para plot 3, o que você quiser, tá? Qualquer tipo de plotagem. Contour, Weaver. O subplot, o que ele está afetando, na verdade, é essa figura aqui, tá? Por isso que a gente está criando. Que tem que criar primeiro crio o quadrado em branco, e aí depois eu digo que posições do quadrado que eu vou desenhar. Basicamente é isso, tá? Que a gente está fazendo. A gente pega a figura e divide em quadrados, né? No caso aqui eu estou passando só uma linha vertical e desenhando 2 gráficos, mas você pode passar quantas linhas verticais você quiser, quantas linhas horizontais você quiser, fazendo uma matriz, né? Ou fazendo vetor linha, fazendo vetor comum, ou fazendo uma matriz de dimensões que você quiser. Tá? Só um instante. Desculpa, pausa aqui, meu filho está na hora de comer. Ele estava dormindo aqui do meu lado, pegou para poder dar comida para ele. Sim. Certo? Você pode fazer isso com qualquer gráfico, tá? Não precisa ser o plot, o EasyPlot, não precisa ser um tipo simbólico, nem uma function handle, nem nada do tipo disso não, tá? A gente pode até fazer aqui, para testar, plot @%, talvez, né? Tem que colocar o meu caso, né? Isso aqui eu pensei que fosse geral, enfim, mas eu coloquei porque pode ser que algum de vocês passe pelo mesmo problema, né? Esse gráfico, tá? Mas veja aqui, ó. Eu só peguei aquela função anônima, ó, né? Eu passei
ponteiro para a função cosseno, né? Nem necessariamente uma função anônima, ele já desenhou para mim, ó, né? Por isso que é chamado de easy, né? Realmente é easy, tá? Eu fui atrás. Realmente é easy. Que aí você pode fazer, ó, desenhar uma função rapidamente, só passando a função anônima qualquer que você queira, né? Ou então até às vezes um ponteiro para uma função, né? Aí você pode dar aqui hold on, né? Colocar easy plot seno, né? Por exemplo, a gente vê as duas, certo? Desenha aqui, ó, cosseno e seno, né? Que é uma mudança de fase, né? Da outra. Consegue ver as duas, né? Tá? E aí, se você quisesse fazer um subplot, né? O que você faria? Figure, né? Subplot, por exemplo, 2, 2, 1, né? A easy plot cosseno, só para a gente poder ver, né? Tá? Tô falando. 2, 2, 3, 4. E aqui é seno. É cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, por exemplo. Tá? Tá bom? Aí ele fez para mim, ó. O que eu fiz? Figure, subplot 2, 2, 1. Tá? Que é já a matriz 2/2, na posição 1, vai desenhar cosseno. Não estou colocando título lá, mas ele já colocou aqui automaticamente, parece, né, para mim. Mas você pode mudar o título através daquele comando título, né? Mas enfim. 2, 2 na posição 1 vai ser o cosseno, 2, 2 na posição 2 vai ser seno, 2, 2 na posição 3 vai ser o cosseno hiperbólico, e 2, 2 na posição 4 vai ser o seno hiperbólico. Eu mando exibir, né? Tá? Ele pegou lá a nossa figura, ó, certo? Que eu primeiro crio, né? Porque ele comando figure, para que agora fique, tenha ficado claro, né? Figure. Aí depois eu digo, eu vou fazer um subplot na região 2, 2, 1, vou fazer o cosseno, depois fazer na região 2, 2. Aqui é só para dizer a matriz, né? Como é que eu estou dividindo a tela. Vocês têm que sempre passar, tá? Quando você está fazendo subplot. E aí depois o terceiro índice é que você diz quem é a figura, que posição da tela que você está desenhando. E é sempre acumulativo, tá? 1, 2, 3, 4. E ele vai percorrendo primeiro as linhas, né? Não sei porquê. Para mim era para ser coluna first, né? Mas, enfim, ele fez primeiro assim, ele faz desse jeito. 1, 2, 3, 4. Cosseno e seno, né? Ó. Quer dizer que você está na posição 1, 2, cosseno hiperbólico, né? Ó, 3, e o seno hiperbólico na posição 4, né? Certo? E você pode colocar quantos gráficos você quiser, tá? Só para não estar reduzindo de tamanho, né? Tem como você controlar, tá? Tem alguns parâmetros que você pode passar aqui para essa figura para aumentar o tamanho dela. Eu acho que é size. Size igual a 10, 10. Você pode controlar o tamanho dela. Enfim, tem parâmetros que você pode passar para ela, não estou lembrando agora de cabeça. Aqui é o widget. Não vou lembrar de cabeça dificilmente. Bem, deu certo, mas aí não vai aumentar. De qualquer jeito não vai aumentar, por causa que eu estou usando o Jupyter, né? Teria que ir lá para o Octave. Figure igual a 10. Sim, nem muda o tamanho. Eu vou ver. Tem um jeito, tá, de você controlar o tamanho dessa figura, depois eu adiciono. Para vocês, eu falo na próxima aula, sexta-feira. Certo? Mas aí você pode criar aqui uma figura do tamanho que você quiser, né? Tem um comandinho que eu não estou lembrando agora. E depois de você criar, você pode passar as funções ou anônimas ou simbólicas, né? Para que sejam desenhadas. Divide aqui, né? Em duas linhas verticais, ou duas linhas verticais, duas linhas horizontais. Você vai usar para desenhar as figuras, né?
você fazer um artigo ou uma coisa assim, você pode colocar todas as figuras aqui. Você pode desenhar, claro, você pode desenhar só o gráfico, né, individualmente, se você quiser, mas você também pode agrupar as figuras assim, né, e colocar, sei lá, isso aqui é a figura A, aqui é a B, aqui é a C, a D, né, colocar o subtítulozinho nela, né. Aqui no caso, né, eu acho que eu também poderia ter usado o E, né, no caso, para vocês, né, ó, produz a mesma coisa, tá vendo? Mas eu fiz o function handle só para vocês poderem ver, né? Esse comando aqui, function handle, é que você, por isso que eu mostrei também funções anônimas, tá? Você pode converter função anônima para simbólica. E eu acho que também dá para converter de simbólica para anônima, né? Porque dá para converter simbólica para anônima e também dá para converter de anônima para simbólica. É até parecido, né? Uma com outra. Mas eu não tenho certeza, então vou dar certeza, né? Mas acho que também deve ter um jeito de converter de anônima para simbólica. Era para ter, né? Eu vou procurar isso para vocês. Mas pelo menos de simbólica para anônima tem no Octave, né? E aí você pode fazer, você faz isso de simbólica para anônima usando esse comando aqui, function handle, né? E aqui no caso, tanto faz. O EasyPlot tanto serve para apontar funções anônimas como para funções simbólicas e pode ser até alguma função que você já existe, né? Certo? Tipo assim, você não fui eu que criei, né? Mas eu usei aquele mesmo operador, né, da função anônima para criar a função, para fazer um ponteiro para cosseno, né? E aí fica um jeito mais fácil, né, de plotar cosseno. Eu não sei se vocês se lembram, né? O jeito tradicional de plotar cosseno, como é que seria? Seria eu fazer x, né? X igual a, sei lá, menos 10, né? Até 10, né? Desse jeito aqui, aí teria que fazer plot x, cosseno de x, né? É o jeito tradicional, né? Que vocês devem ter aprendido, né? Só que aí, como eu estou usando poucos pontos, né? Ó, tá vendo? Eu estou fazendo a discretização dos pontos, ficou toda tosca, né? A função cosseno. Aí, professor, aí você pode aumentar, né? O intervalo, em vez de 1 para 1, vai para 0,01, né? Tudo bem, aí já melhora, né? Ainda tá meio bugado, né? Mas já melhora. Por quê? Porque a escala não está correta, né? Aqui na horizontal e na vertical, né? Ainda está meio assim. Aí você tem que ajustar lá o limite de x, o limite de y, né? Vou aumentar aqui o passo ainda um pouquinho mais para 0,01, né? Que já fica melhor, mas ainda está deformado. Aí eu vou ter que mexer lá no PB Aspect, né? PB Aspect para talvez fazer o que? 10,1, talvez, sei lá. É para ficar um pouquinho melhor, né? Enfim, você vai ter que mexer aqui nesses parâmetros, né? Para poder melhorar a sua exibição, né? Isso é do jeito tradicional de plotagem, né? Agora, se vocês usarem o EasyPlot, não, né? Tá vendo? Nem me preocupei com nada disso. Ele já fez tudo para mim, né? EasyPlot cosseno. Não precisei nem dizer quem era X, né? Com intervalo. Mas se eu quiser postar um outro intervalo, aí você pode, tá? Colocar aqui, sei lá, de menos 10 a 10. Lembra, né? E aí ele plota para mim, tá? No intervalo que eu pedi. Bem que aqui eu acho que ele sobrescreveu, né? Talvez tenha que colocar nos dois. 10 a 20. Aí ele não vai mostrar as duas, né? Eu tenho que colocar os dois no mesmo intervalo, né? Porque são os dois gráficos que eu estou desenhando, em cima, um por cima do outro, senão não vai mostrar, né? Bom, né? 10 a 20, os dois valendo de 10 a 20, né? Ó, tá? Só mudar lá, que aí você pode ver qualquer intervalo que você queira, né? Então, se você estiver desenhando em cima do mesmo gráfico, é lógico que as duas funções que você está desenhando uma por cima da outra tem que estar no mesmo intervalo, né? Pelo amor de Deus, né? Senão ele vai apagar. Não tem como ele exibir, né? As duas estão em intervalos diferentes. E aí, para poder exibir intervalos diferentes, exibir mais de uma função, ou você exibir intervalos diferentes, é o que você faz isso que eu acabei de mostrar do
do figure, né? Cria um figure, que aí você pode controlar o tamanho dela, e depois faz os subplots, né? Para desenhar em partes diferentes, né, da figura, tá? É como se eu estivesse gerando um canvas vazio, uma região de pintura vazia, e depois desenhando em partes da figura, né? Um grid, né? Talvez. Tudo bem? Então a gente já viu como pintar, desenhar através da série de Taylor. A gente viu como desenhar funções anônimas. Nas funções paramétricas, como fazer funções simbólicas, né? E esses comandos todos, tá? Lógico, eu não vou mostrar tudo, porque senão a gente vai demorar aqui só, né? Mostrando tudo isso. Mas tem, tá? O EasyPlot 3, né? Tá? O EasyQuiver tem? Não tem EasyQuiver, né? Qual mais? EasyContour. Tem o EasyContour, né? Ó, tá? É que eu acho que vetor simbólico ficaria esquisito, né? Vetor simbólico acho que não faz sentido, né? Mas contorno simbólico pode fazer sentido, né? Porque você tem a equação, né, da isolinha, aí você pode querer botar, né? Mas enfim, tem todos, tá? Tem Easy Surf também, tá? Easy Surf, tá? Ok? E aí tem uns que talvez o Octave não tenha implementado ainda, mas vai implementar no futuro, né? E aí funções por partes, né? A gente já viu agora como desenhar funções anônimas, como desenhar funções simbólicas, como desenhar uma por cima da outra usando Hold-on, como desenhar em partes da tela diferente, aí usando criar figure, depois usa subplot, e agora como desenhar uma função por partes, né? Que aí é o quê? Eu estou desenhando primeiro é uma função que ela não é contínua, né? Que ela de repente é uma reta e depois vira uma parábola, né? Certo? Seria uma piecewise function, né? Ou a função por partes. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um yx, que é menos 4x ao cubo, mas, enfim, é um polinômio de terceiro grau, né? Quando x é menor do que zero. E ele vira uma reta quando x é maior ou igual a zero, né? Como é que eu desenho uma função desse? Aí não dá para só tacar EasyPlot, né? Como é que eu faço para fazer isso? Aí tem, né? Tem como fazer isso. E aí como é que eu faço? Primeiro eu dou um pkg load simbólico, né? Acho que já dei. Enfim, eu crio aqui a função, crio as duas polinômios, tá? Da minha equação. Aqui é menos 4x ao cubo mais 4x quadrado mais 4x. Esse aqui é seguro, né? Mas o correto, se lembra que era colocar sim ao redor de cada uma dessas variáveis, né? Aí aqui é da... Como é que eu multipliquei por 10, hein? Enfim, deixa eu colocar ali, já que eu multipliquei por 10. Não deixa de ser uma equação, né? Não deixa de ser uma reta, né? Mas enfim, eu multipliquei por 10 aqui, só... Deve ter tido algum motivo, tá? Para multiplicar por 10. Então eu vou deixar aqui por 10, para ficar correspondente. E aí eu peguei a função, ó, converti para a função anônima, não precisava, né? Mas enfim, converti para a função anônima. Aliás, eu acho que nesse caso precisa. Porque é o que eu faço. Na hora de desenhar, aqui tem o fplot, ó. Tem o fplot. E aí o que eu fiz para desenhar? Eu criei uma outra função anônima. Tem várias maneiras, né, de fazer isso. Isso aqui foi uma das maneiras que eu fiz. Provavelmente dá para usar direto só simbólica também. Estou pensando. Mas enfim, isso aqui foi uma das maneiras que eu fiz, tá? Para você poder fazer a função por partes. Que aí eu criei converti as duas funções simbólicas para anônima, que aí eu crio outra anônima, que aí faz o quê? Ó? A expressão 1 de t, né? Recebe esse argumento aqui e passa para essa expressão, vezes t menor do que zero, né? Mais, né? A expressão 2 de t, vezes, né? Usando aquele multiplicador de elemento a elemento, tá? Para ele não fazer produto escalar, de Deus. Quando t for maior do que zero, tá? E eu estou usando o fplot, porque o fplot é equivalente ao EasyPlot, tá? Não muda, não é diferente, não. E aqui é só passando o intervalo que eu quero que plote a função de menos 2 a 2, tá? Porque aí, nesse caso aqui, quando você estiver passando o EasyPlot ou plot uma função, desse jeito,
você não tem como... Fica difícil de controlar o intervalo, né? Já viu que não dá para colocar intervalos diferentes, né? Ele não consegue desenhar, mesmo você usando o hold-on, né? Você lembra que não dá, né? Já acabei de testar aqui na aula, não dá se colocar intervalos diferentes, ele só desenha uma das funções. E aí, qual é o truque que a gente faz? A gente usa uma função só, anônima, ou então, acho que também dá para fazer simbólico, eu vou testar isso, talvez cabe na sexta, se der certo. Você combina as duas, convertir para anônima, combina as duas funções anônimas numa só, fazendo o quê? Usando o t e multiplicando por um condicional, tá? Você pode fazer isso, tá? Multiplicar por um condicional, que aqui o quê? Quando o t, o valor que ele for plotar, for menor do que zero, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1. Né? Isso aqui vai dar o valor 1 ou 0, que é equivalente ao verdadeiro ou falso do octave, né? Então vai dar 1 quando isso aqui for verdadeiro e vai dar 0 quando for falso. E esse aqui, ó, é a oposição, é a contrário, né, da condição. Então quando esse aqui for 1, isso aqui todo mundo aqui vai ser multiplicado por 0, então estou somando com 0. E quando esse aqui for 1, né, aí esse aqui vai dar a expressão 2 e aqui todo mundo vai ser multiplicado por 0 e vai ser somado com 0, certo? Então desse jeito eu estou plotando uma função por partes, tá? Isso é uma das maneiras que eu encontrei de fazer. Não é a única, tá? Mas até acho que em forma matemática o pessoal faz assim também. Esse aqui eu vi, acho que a primeira vez que eu vi isso foi em aprendizado de máquina, que o pessoal faz isso também, esse truquezinho, tá? Você pega, soma duas equações, só que aí você multiplica por uma fórmula booleana, de forma que um lado é verdadeiro, quando um lado é verdadeiro, o outro é falso, e quando o outro é verdadeiro, e vice-versa, né? Quando um é falso é verdadeiro, e quando é verdadeiro, quando o outro é falso, o primeiro é verdadeiro, né? E aí você só usa uma função ou outra função, dependendo do intervalo que você tá, né? E aí veja que agora o intervalo é único, é o mesmo para as duas funções, né? Certo? Sendo que aí, quando tiver num valor que é t menor do que 0, quer dizer, de menos 2 a 0, ele vai plotar essa função. E quando for de 0 a 2, né, ele vai plotar a expressão 2, né? Ele vai plotar para a gente corretamente a função por partes, né? Tá? Aquela que a gente está esperando. Ó. É um polinômio de quarto grau, que aí quando chega em 0, isso aqui você ignora, né? Está assim. Infelizmente não dá para fazer, eu não encontrei um jeito de fazer isso quebrado, porque certo, essa linha aqui não existe, né? É porque a maneira que se plota um gráfico, né, é unindo pontos, tá? Você sempre vai unindo pontos, unindo pontos, unindo pontos, unindo pontos. Aí na cabeça do Octave, no MATLAB também vai acontecer a mesma coisa, ele vai achar que isso aqui é uma continuação, né? Que aí ele pegou o último ponto antes de 0 e uniu com o ponto do 0, tá? Por isso que aparece essa... Nem é uma reta vertical, tá? É aproximadamente vertical, e aí depois vem o outro gráfico, tá? Vamos ver se dá para não plotar isso aqui tá errado, né? Mas você consegue desenhar a função por partes, né? O importante é isso, né? No mesmo intervalo, né? Intervalos diferentes, que aqui na verdade é menos 2 a 0 é o nosso polinômio, e de 0 a 2 é a nossa reta, né? Tá? Então é assim que faz. Tá? Funções. É o mais complicado que tem, se não me engano. As funções 3D, né? Acho que também não tem muito mistério, né? Aqui é uma EasyPlot 3, uma função paramétrica, né? Ó, sin de t, aí em A é sin de t, em B é cosseno de t, em C é t, né? Aqui é um intervalo, né? Que vai variar de 0 a 6π, as três são coordenadas, seno de t, cosseno de t e t. E eu dou o EasyPlot 3, e ele desenha para mim a função, né? Certo? Lembra que t é simbólico, tá? Como t é simbólico, eu não estou fazendo isso aqui de forma discreta, não. Lembre-se, como t é simbólico, quando você chama seno de t, ele já chama a função seno sobrecarregada do tipo simbólico. É a mesma coisa para cosseno, tá? Aliás, eu até vi na aula passada, só um parênteses aqui, né? Aquela função de Hilbert, não é todo comando de geração de matrizes que isso funciona, né? Mas aquela função de Hilbert específico, a gente pode passar, tá?
um argumento simbólico diretamente para ela, que ela faz a mesma coisa. Ela já gera uma matriz simbólica de Hilbert, né? Que aí não tem perigo, né? O que eu estava fazendo? Eu criava a matriz de Hilbert de forma em double e depois convertia para simbólica, né? Acho que isso aqui é um método mais seguro, tá? De fazer isso. Passar logo um argumento simbólico. Mas isso aqui não é todo o comando de geração de matrizes que funciona desse jeito, tá? Mas a Hilbert funciona, acho que é justamente por causa desse problema de precisão que pode ter, né? Você criar uma matriz de Hilbert muito grande, pode ser que alguns fatores fiquem gerados errados, se você fizer daquele outro jeito que eu mostrei na aula passada, que era sim, Hilbert 4, né? Fazer desse jeito ó, não é muito seguro, tá? Eu até desabilitei o warning 0, né? Porque ele está passando, está criando uma matriz de Hilbert com flutuante com 4 e depois está convertendo para simbólico. Ele até gera corretamente, né? Ele até gera corretamente, né, a matriz, ó. Mas, né, deu uma porção de aviso que está perigoso, né, que está passando ponto flutuante, não é muito legal, né, fazer isso. Então, experimentem, né, se a função gerador de matriz não permite fazer isso, né, passar um argumento do tipo simbólico, aí ele já sabe que ele tem que chamar, em vez de chamar a Hilbert, que os argumentos que calcula os argumentos em double e depois converte para simbólica e já calcula diretamente o valor exato correto, né? Não é toda matriz que tem isso, mas essa daqui de Hilbert, por exemplo, possui, né? Que é a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? No seno, eu estou passando um argumento simbólico para seno, aí ele está chamando a função sobrecarregada seno, que lida com tipos simbólicos. A gente vai ver como é que cria, tá? Uma função sobrecarregada depois. Se der tempo nesse curso, provavelmente vai dar, né? Ainda tem mais um mês de aula, deve dar pra gente ver isso. EasyPlot 3, né? Eu botei, que dá essa espiral, né? Como se fosse uma mola, né? Que eu tô fazendo o gráfico. Né? Mas você também pode fazer, né? Tem o Easy Mesh, ó. Aquele Easy Mesh que a gente já viu, né? Eu crio cinza AB, né? Até mais fácil, né? Eu acho que aí não precisa usar aquele Mesh Grid, né? O ND Grid, né? Para gerar um grid, fazer aquele trabalho todo. Você pode só gerar a função anônima ou simbólica, né? Passar para o Easy Mesh e aí ele já desenha para a gente, né? A função paraboloide 3D, né? Que é a combinação de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Tá? Bem facinho, né? Tá vendo a vantagem, né, de usar a função anônima e simbólica? É bem mais fácil plotar, né? Se você precisar. Até usar, eu acho mais fácil, né? Que se você estivesse fazendo a função discreta, né? Que teria que criar o mesh grid, né? Fazer a função. Mesmo que fosse uma função anônima, você teria que aplicar os valores em cima de cada posição. E aí poderia ficar toda quadriculada, né? Aqui, quando você faz o EasyPlot, ele já garante que você pegou num intervalo tal que não ficou correspondente ao aspect ratio, não apenas o aspect ratio correto, mas também que não fique, que não crie alias, né? Já eu sei que trampar, quando você está desenhando uma função em 3D ou 2D, isso é uma preocupação que nós da computação sempre temos, é como eu faço para evitar alias, que é você que na prática é ficar quadriculado, né? Não ficar quadriculado, e que eu escolha uma quantidade de pontos suficiente para que gere a curva, né? Não gere a alias, para que fique reto, né? Mas também que seja ponto suficiente para gerar a curva. E no intervalo correto, né? Para poder visualizar a função. O EasyPlot já faz isso para mim automaticamente, né? O Easy qualquer coisa já faz isso automaticamente, tá? Eu também posso passar, né? Frações, tá? Não sei se isso ainda não ficou claro, mas você pode. Eu fiz aqui criei a função agora, a função de Rosenbrock, não sei se já ouviram falar, também é chamada de função banana, que é usada em otimizações, tá? Para fazer otimizações, acho que machine learning e outros tipos. Aí eu criei aqui a CXYAB, né? Chamei o A um número simbólico, um sétimo, B, o número simbólico 305 dividido
terços, 301 terços, 1 sétimo. E aí aqui é o easy surface na função de Rosenbrook, usando A e B, né? Variando em x e y, tá? A e B são constantes, mas são constantes racionais. É para não escrever aqui, né? Eu coloquei aqui antes só para ficar mais organizado, tá? Esse aqui é o jeito que você encontra a função de Rosenbrook na Wikipedia, ou seja, onde for, tá? Aí eu dou um easy surf, né? E aquele comando surf que a gente já viu antes. Só dar o easy first, passar a função simbólica e ele desenha para mim, né? Tá? Aqui tem ela tem uma elevação aqui que não dá para ver, mas vocês, no octave de vocês podem girar para poder ver a função, tá? Ela tem uma parte ali elevada, não é só esse tapetão, não. Tem uma parte ali no meio que está elevada. Eu acho que a gente pode até fazer aqui. Fazer aqui a porta está aberta. Geload symbolic. Tá carregando, tá? Certo. Aí coloca aqui para rotacionar. Tá vendo ali? Ó, tem uma partezinha elevada, ó. Ela não é plana, tá? Aqui é bem baixinho, mas dá para ver, ó. Ela tem a elevação ali. É porque depende do A e B, tá? Que eu usei. Dependendo do A e B, essa partezinha aqui, do meio, ela vai ser mais elevada ou menos elevada, tá? Pode ser gordinha ou pode ser baixinha, do jeito que tá. Isso aqui é a função banana, tá? Por que é função banana aí? Não sei, tá? Aí é uma boa pergunta. Eu ainda não fui atrás disso. Mas é a função criada por Rosenbrook, que é usada para fazer otimizações. Aí o campo vetorial a flechas, né? Por fim. Crio o mesh grid, aplico o gradiente, tá? Aí eu usei quiver na função de forma discreta. Gradiente ele já converteu para simbólico, né? E aí você consegue ver, né, ó, as linhas de contorno. Aqui dá para ver até melhor, né? A região que está saindo flechas. Né, ó. A região aqui seria o gradiente positivo, aqui é o gradiente negativo. Né, ó. As flechas elas caminham na região de gradiente positivo para o gradiente negativo. Né? Flechas. Aqui as linhas de contorno da função, né? Aqui eu estou combinando dois plots, né? É o quiver, de novo, o aljava e o contorno, né? O contorno ele ajuda melhor. É bom sempre usar os dois em conjunto, né? Porque você consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo, né? Achei até como colocar, eu não coloquei, mas tem como colocar também aqui uma escala para a gente saber que está pintado, né? O que cada uma dessas cores significa. Eu vou ver se eu coloco isso para na aula de sexta-feira. Só para a gente concluir, né? Certo? Mas por hoje a aula é só, a gente acabou a parte simbólica, talvez eu traga mais alguma coisa extra na sexta-feira, só um recursozinho a mais, tá? Talvez para mostrar aqui a escala de cores, né? Ou também para mostrar, teve uma função que aquela história de converter de anônimo, a gente viu que tem que converter de simbólica para anônimo, né? Vou ver se existe o inverso de anônimo para simbólica. Mas aí na sexta-feira nós vamos começar, vamos terminar, só mais um pouquinho de simbólicos, mas já vamos começar escopo de variáveis e contexto em módulos, né? E aí a gente vai ver, discutir, vamos falar de funções e variáveis, só que agora um pouquinho, ainda é funções e módulos é função, tá? Nós vamos falar agora de funções e módulos, funções variáveis, só que agora um pouquinho mais a fundo, né? A gente já falou de variável, já falou de função, já falou de tipos simbólicos, falou de função anônima, mas agora vamos falar de função mesmo, aquela que cria o arquivo M, né? Tá? Vamos falar dela, vamos falar da variável, só que agora, de novo, de variáveis, só que agora entrando um pouquinho mais se aprofundando um pouquinho mais no assunto, né? Já que agora a gente tem esse conhecimento de funções anônimas, tem o conhecimento de funções simbólicas, o que a gente já viu até agora, né?
que a gente viu também antes, hein? A gente viu manipulação de arquivos, né? Já tem uma boa noção de como mexer, já sabe como mexer na memória, né? Tanto na memória dinâmica, estática, como na memória permanente, como na memória temporária, né? Já viu como mexe, faz manipulação simbólica, já sabe o que é função invariável, já tem conhecimento agora suficiente para se aprofundar um pouquinho mais, né? É o que a gente vai começar a ver na sexta-feira. E é o último assunto do curso, né? Aí depois disso eu posso trazer, depois que acabar essa quarta etapa, aí eu posso trazer alguns outros módulos, né, do octavo de curiosidade, né? Mas aí já não é mais curiosidade, né? Eu vou passar para vocês. Semana que vem eu passo quem é o trabalho de avaliação final, né? Antes de começar isso aqui. Ou na sexta. Ou na sexta ou na semana que vem eu vou passar para vocês quem é o trabalho de avaliação final que eu quero que vocês façam. O conhecimento que vocês já têm já dá para fazer, tá? Aí eu vou passar para vocês ou nessa sexta ou na semana que vem, para vocês saberem começarem a fazer, né? Aí tem um mês aí para vocês fazerem até uma semana antes do dia 2, tá? Provavelmente tem dia 2, 2 de agosto é quando encerra o nosso semestre, tá? Aí uma semana, até dia, talvez até quarta, até dia 20, até dia 28, né? Talvez, era o limite de entrega do trabalho, 28 de julho. Mas eu vou especificar isso, tá? Eu vou escrever o trabalho, dizer exatamente o que é para fazer. Não sei se vai dar para fazer até sexta-feira, mas se não, eu faço, semana que vem eu passo para vocês, tá bom? E aí, por hoje é só. Tem que ver a gravação.